Gente, sabe aquele dia que parece um dia comum, ordinário da sua vida, que nada de muito especial vai acontecer e no final acaba mudando a sua vida para sempre? Eu tive um dia desses, dia 12 de julho de 2017. Era meu aniversário, mas você não espera que o aniversário vai mudar a sua vida também? Eu chamei uma comemoração com os amigos no restaurante, em Altar do Chão. Só que, no meio do jantar, eu recebi uma ligação. Era um amigo, ele estava bastante nervoso e pedindo ajuda. Ele falou: Dani, eu preciso de ajuda, não sei mais o que fazer. A casa está pegando fogo. Eu ouvi aquilo, eu nem lembro o que eu falei para os convidados. Eu peguei minha moto e fui, só fui. Cheguei lá, rápido. Quando eu cheguei, a cena era aterrorizante. Uma casa inteira em chamas. Uma casa alta dessas, meio sem paredes, então você enxergava tudo que tinha dentro da casa. Do chão ao teto estava tudo em chamas. E eu lembro dessa sensação de impotência. Eu falei, eu vim aqui para salvar, para ajudar e não tem mais nada para fazer. A casa está condenada. Só que a gente tinha que proteger o entorno da casa para que esse fogo não espalhasse para a floresta. Foi o que a gente fez. Pouca gente, pouco equipamento, pouco conhecimento na época. A gente protegeu o entorno da casa. Quando ela desabou. A floresta ficou intacta. Depois desse, eu tive muitos outros encontros com o fogo. Eu passei a estudar incêndio florestal. Passei a me juntar com pessoas que também estudam. A gente fez um curso, começamos a nos aproximar dos bombeiros, do ICMBio. Compramos os equipamentos, a gente ganhou outros da comunidade. E assim, pouco a pouco, eu comecei a me formar brigadista e formar a Brigada de Alter. 2 anos depois desse primeiro encontro, a gente já formado, já atuando, a gente teve um encontro derradeiro com fogo. Dessa vez era o maior fogo, o maior incêndio que a gente tinha enfrentado até ali. Era setembro de 2019, a época do Sairé, em Altar do Chão. O Sairé é uma festa de mais de 300 anos em Altar do Chão. A vila estava lotada. E eu lembro, a primeira visão que eu tive desse fogo, eu estava descendo o Tapajós em direção à vila num barco, e eu vi uma coluna de fumaça subindo da vila e atravessando o rio Tapajós, que tem 20 quilômetros de uma margem à outra. Então, aquela cena já me disse que aquele incêndio era algo maior do que a gente estava acostumado a enfrentar até ali. Chegando num ponto que tinha sinal de telefone, me comuniquei com a brigada que já estava se movimentando, me comuniquei com o comando do bombeiro, que também já estava se movimentando. Ficou acertado que nós iríamos para lá, cedo no dia seguinte, antes do sol nascer, para avaliar a situação. Chegando lá, a gente subiu o drone. Antes do sol nascer, a gente viu o tamanho do incêndio. E a gente ligou para o comando e falou, a gente precisa de ajuda mesmo. Então, eles vieram rapidamente, só que nesse dia a ajuda veio pesada. Daqui a pouco tinha autoridade, tinha defesa civil, as polícias, a imprensa, a vila de Altar do Chão e até o exército. Foi uma operação que durou 5 dias, foi muito bonito de ver, apesar da situação muito feia, porque era o poder público e a sociedade civil atuando juntos. A Brigada de Alter participou muito desse incêndio, a gente participou inclusive da sala de situação, que é o comando do incidente montado ali mesmo no meio do mato. A gente usou maquinário pesado, veio um trator da vila de Altar do Chão. Esse trator abre acero, abre a linha de controle para o fogo parar ali. E abriu também um heliponto, porque veio um helicóptero do estado do Pará, equipado com um Bambi Bucket, que é tipo uma bolsa de 400 litros de água, que ajuda a jogar água nas cabeças de incêndio, ajuda as equipes de solo. Apesar de toda essa operação, foi perdida uma área equivalente a 1.600 campos de futebol. É uma vegetação de savana, de campos de natureza, como se diz, que é mais resistente, assim, mais resiliente ao fogo. Se fosse floresta, teria sido bem pior. E hoje, 5 anos depois, aliás, exatamente 5 anos depois,
essa área está toda loteada, está toda à venda. É uma área de APA, uma APA, Altar do Chão. Foi criada em 2003, mas nunca funcionou direito. É nessa bagunça da destinação das terras públicas da Amazônia que a Amazônia também está sendo destruída. Voltando um pouquinho no tempo, lá em 2019, 2 meses depois do incêndio, foi a minha vida que pegou fogo. A minha e de mais 3 amigos brigadistas. A gente foi preso, acusados de provocar aquele incêndio, filmar o incêndio, vender para as ONGs e para o Leonardo DiCaprio. Bom, nosso projeto poderia ter acabado ali. Prisão, imbróglio jurídico, medo, desconfiança, ameaça. A gente saiu de Alter. Depois veio a pandemia, enfim. Mas a gente não desistiu. E hoje eu estou vivo aqui nesse palco contando essa história. E eu estou vivo, eu acredito, porque eu sou branco. Porque se eu fosse preto, se eu fosse indígena, talvez eu não estaria aqui. Né? Eu queria deixar aqui para vocês 3 pensamentos para tentar adiar o fim do mundo em relação aos incêndios florestais. Primeiro, o fogo ele é sagrado, ele é uma ferramenta, ele é sagrado para todas as culturas humanas e principalmente dos indígenas da Amazônia. E ele é uma ferramenta. Só que com a nova realidade climática, a gente precisa olhar para o fogo de uma maneira diferente. A gente precisa ter novos paradigmas em relação ao fogo e o uso do fogo, inclusive tradicional. Uma das ferramentas que a gente já usa para fazer isso se chama MIF, é o Manejo Integrado do Fogo, que é um conjunto de boas práticas para você lidar com a questão do fogo na academia, para você lidar com a questão do fogo no combate, na prevenção, na educação ambiental, nas políticas públicas. O ano de 2024 foi um ano muito importante em relação a isso, porque foi sancionada a lei do MIF, que institui a Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo. A Brigada de Alter faz parte do COMIF, tem uma cadeira no comitê, que foi criado para lapidar, né, com quem trabalha com incêndio florestal, para a gente lapidar essa lei para que ela funcione bem. Em 2024 também surgiu o projeto de lei 3621/24 da Célia Chacriabá, que institui a profissão de brigadista florestal. Para a gente é muito importante, porque essa lei vai garantir nossos direitos, vai definir nossos deveres, né? Vai proteger a gente juridicamente e fisicamente também. Falando da Célia, tem um dado muito interessante, mas não é nada surpreendente. 70% dos brigadistas do ICMBio, do IBAMA Preve Fogo, são indígenas e quilombolas. Como sempre, os povos floresta estão na linha de frente da proteção da floresta. Segundo ponto, governos. Os governos precisam entender que os biomas, a conservação e a regeneração dos biomas precisa estar no centro das decisões políticas e principalmente econômicas. O governo precisa pensar o país respeitando as NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas, que definem o quanto de emissões em cada área da economia a gente precisa cortar ou até o limite que a gente pode chegar. A NDC é como um manual para adiar o fim do mundo em relação no governo. A gente não vê tanto empenho em relação à NDC. Outra coisa que os governos precisam é destinação de terras públicas. A gente precisa fazer a reforma agrária, a gente precisa fazer o cadastramento ambiental rural responsável, a gente precisa decretar novas unidades de conservação, tornar as novas as que já existem vitalícias, porque hoje as unidades de conservação têm prazo de validade. E a gente precisa, com muito atraso, demarcar as terras indígenas, dizendo não ao marco temporal. Vamos entregar para quem conhece, que vai dar bom. Terceiro ponto,
Os trabalhadores da linha de frente dos incêndios florestais são brigadistas comunitários, voluntários e indígenas, servidores federais, IBAMA e ICMBio, e os servidores estaduais são os bombeiros. A gente precisa trabalhar junto. A gente precisa trabalhar em comunhão. As brigadas comunitárias, gente, a gente não está para substituir o governo. A gente está para trabalhar com o governo, que, aliás, é o que determina a lei do MIF. Somos nós que estamos nos territórios, somos nós que temos as melhores condições de dar a primeira resposta aos incêndios florestais. Uma brigada numa aldeia, quando começa um incêndio florestal, ela vai lá e dá a primeira resposta. Mais rápido. Como eu disse, a gente não está para substituir o governo, a gente está para trabalhar junto com eles. Isso é muito importante de entender nos 3 níveis da linha de frente do fogo. Gente, de alguma maneira, eu acredito que todos nós, hoje, a gente precisa ser um pouquinho brigadista com a emergência climática, tá? Porque a casa já pegou fogo. Agora a gente precisa proteger a floresta. Obrigado.